Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? É bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu estive aqui em agosto de 2017, no culto de quarta-feira à noite, um culto de oração. E estar de volta é um prazer poder rever pastor Eucleme, pai e filho, alguns irmãos. Então, para nós é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. E como o pastor Eucleme Júnior já falou bem, nós estamos num grupo, e eu quero chamar aqui a missionária Monize, a missionária Sônia. Monize, esta jovem, ela é gestora da Casa Rosa, unidade de Santana. Casa Rosa é a Cristolândia feminina, né, onde as mulheres ela é da primeira fase, né, Monize? A primeira fase é quando as mulheres saem da rua e elas vão começar o tratamento. E aí Monize é a gestora da Casa Rosa, da primeira fase em Santana. Depois ela vai falar bastante sobre isso. Sônia é nossa missionária plantadora de igrejas. Sônia, agora sua última igreja, pela graça de Deus, está deixando toda bem certinho. Deus é muito bom. Ali na cidade de Piracicaba, né, Sônia? E agora a Sônia está seguindo para outro campo, em outra cidade. Sônia é uma das nossas missionárias que a gente tem aprendido a respeitar muito. E amar eu nem digo, porque a gente já foi colega de pós-graduação, né, Sônia? E Sônia é uma mulher de Deus que tem trabalhado na plantação de igrejas no interior aqui de São Paulo. E tem a Bianca, nossa missionária das crianças. Bianca, ela trabalha na visão de igreja multiplicadora, né, com crianças, fazendo trabalho de discipulado infantil para crianças. Então ela vai estar aí com as crianças e à noite ela vai estar aqui com a gente também. E eu queria orar ao Senhor, né, e eu queria orar a Deus por esse tempo precioso que Deus preparou para nós aqui. Então, quero convidar os irmãos a ficarem em pé, e nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus, pedindo a bênção dele sobre tudo aquilo que formos fazer nesse dia. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio que nesta manhã o Senhor nos concede de podermos estar aqui em Bebedouro. Te agradecemos pela noite gostosa que pudemos descansar. Te agradecemos pelo cuidado na viagem até aqui. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos servindo ao Senhor na obra missionária. Te louvamos pela igreja do Senhor neste lugar, que tem sido um farol, que tem sido uma ponte, que tem sido uma sombra em meio ao calor escaldante da vida. Que pastor Eucleme, pai e filho, continue trabalhando, conduzindo o teu rebanho no prumo da tua palavra, sendo bênção na obra missionária e de maneira direta sendo bênção nas nossas vidas, como tem sido até aqui. Deus, em nome de Jesus, aqueles que o Senhor tem nesta manhã para receber a boa semente, que o Senhor os traga aqui em tempo hábil, em paz, para que sejam abençoados, porque nós já fomos abençoados. E pedimos em nome de Jesus que o Espírito do Senhor nos guie em tudo quanto formos fazer. Abençoa todos os missionários em todos os lugares, nós te suplicamos, em teu nome. Amém. Amém. Obrigado, Monize, obrigado, Sônia. Depois elas vão falar, cada uma no seu tempo. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo, né, conhecendo missões nacionais. Eu sei que os irmãos já sabem muito bem, mas eu quero compartilhar esse vídeo do que Deus tem feito através da sua agência missionária. A Junta de Missões Nacionais, ela é dos batistas brasileiros. Nós não podemos fazer nada sem as igrejas batistas. Nós somos missionários dos irmãos. A junta não tem missionários. Nós não podemos fazer nada sem que as igrejas
dê a sua anuência, contribuam. Então, por isso, se alegre. Hoje nós somos 861 missionários espalhados em todo o território brasileiro. Parece que é muito, não é? Mas não é muito pouco. Precisamos alcançar, precisamos avançar mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quero compartilhar esse vídeo com os irmãos, quero convidá-los a assistir conosco. Podem soltar, por favor. Em 2018, avançamos na plantação de igrejas e na multiplicação de discípulos entre os indígenas, excluídos sociais, imigrantes, presidiários e entre as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Em março, recebemos uma família de ucranianos para atuar entre os imigrantes descendentes da Ucrânia em Prudentópolis, Paraná. Em abril, participamos da 98ª Assembleia da CBB, onde pré-lançamos a campanha Movidos pela Graça e realizamos programações como o Encontro de Parceiros do PAN, da Igreja Multiplicadora e de Assistência Social, Workshop Viver e a celebração Jesus Transforma. Ele mudou, ele vai ser batizado hoje. Já em maio, lançamos a primeira turma do Radical Sul para atuar em 4 cidades do Rio Grande do Sul. Temos novos radicais atuando na plantação de igrejas no Sul, Sertão, na Amazônia e na região metropolitana de Salvador, Bahia, que totalizam 161 radicais multiplicando discípulos pelo Brasil. Inauguramos, revitalizamos e organizamos diversas igrejas pelo país. Em maio, inauguramos a Missão Brasil-Venezuela para oferecer apoio aos venezuelanos que serão encaminhados para a Casa Minha Pátria em São Paulo, inaugurada em agosto. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, já recebemos cerca de 40 venezuelanos que recebem apoio para buscar emprego e aguardar por um abrigo definitivo por meio do programa Igreja Acolhedora. Pedro e Noreles foram recebidos pela Igreja Batista do Jequiezinho, na Bahia. Nos sentimos muy agradecidos por Dios y por las personas aquí en Jequié, porque nos acogieron, estamos adoptados, vamos a decirlo así, estamos adoptados aquí en este pueblo, donde sentimos esse calor humano, esse calor como si tuviéramos en nuestra Venezuela. Nossa área de assistência social tem sido relevante para o nosso país. Em junho, o pastor Fernando Brandão foi eleito para o Conselho Nacional de Assistência Social e o missionário Diego Toyonaga foi empossado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barreiras, Bahia, devido ao trabalho realizado no Lar Batista Davi Gomes. Inauguramos uma nova sede do projeto Alma Livre em Belo Horizonte, oferecendo mais conforto no auxílio e amparo às mulheres egressas do sistema prisional ou em situação de risco social. Expandimos a atuação da Cristolândia em Alagoas e Paraná e inauguramos novas unidades em Pernambuco, Espírito Santo, Bahia e São Paulo. Elas servirão também de campo missionário para as 3 novas turmas de Radicais Cristolândia. Isso tudo é Missões Nacionais fazendo a diferença na área social. Completamos 10 anos do curso de formação de líderes no Ministério com Surdos. Em julho, lançamos o programa Radical Surdo, formado por 3 missionários que hoje atuam em Afuá, no Pará, com a missionária Denise Atanásio. Essa cidade tem 32 mil habitantes e 1.832 deles são surdos. Eles necessitam ser alcançados para Cristo. Deus está fazendo grandes coisas e você não pode ficar de fora disso. Em agosto, realizamos o primeiro encontro da Rede de Ação e Desenvolvimento Social Batista. Durante 3 dias, líderes de todo o Brasil Batista discutiram iniciativas, projetos e programas de assistência e desenvolvimento social, realizado pelas igrejas e demais instituições vinculadas à CBB.
A campanha Movidos pela Graça teve seu lançamento em setembro, com cultos simultâneos em 50 igrejas por todo o Brasil. Disponibilizamos a música oficial em todas as plataformas digitais e o nosso material audiovisual foi para o IGTV. Entre congressos regionais, encontros e seminários Multiplique, contamos este ano com a participação de mais de 20 mil pessoas por todo o Brasil. Isso mesmo! Em outubro, chegou a vez da Conferência Nacional Multiplique, em Águas de Lindóia, São Paulo. A edição contou com o segundo maior público desde a criação do evento e trouxe o Dr. John Ewart como preletor oficial. Lançamos 3 livros e outras novidades de nossa livraria. A conferência de 2019 já está confirmada para os dias 29 de outubro a 1º de novembro. E você já pode fazer sua inscrição pelo site conferenciamultiplique.org.br. Abordaremos o tema Improváveis e o pastor da Harry Liu será o preletor oficial. Thank you so much. This has been an amazing conference. I have been so blessed. Thank you for your heartbeat. Thank you for your leadership. Thank you for the heart to multiplying churches that are multiplying the fame and the glory of Jesus Christ. It has been such a blessing for me to be here over these last few days, and I can't wait to be with you next year. Temos muitos motivos para nos alegrar e por isso destacamos alguns números. Entre projetos de evangelização, plantação de igreja e ação social, fechamos o ano com 861 missionários, atuando pelos 4 cantos do Brasil. Realizamos mais de 1.300 batismos em projetos de plantação de igrejas entre indígenas, nos presídios, igrejas em Libras e nas unidades da Cristolândia. Promovemos 17 operações Jesus Transforma e, para a glória de Deus, contabilizamos mais de 13 mil pessoas alcançadas entre adultos e crianças. Nesse ano, em nossas unidades da Cristolândia, realizamos cerca de 180 mil ações de compaixão e graça. Inserimos alunos na sociedade e encaminhamos ao mercado de trabalho. Na Amazônia, o projeto Novo Sorriso atendeu mais de 5 mil pessoas e distribuiu mais de 12 mil kits de saúde bucal. Tivemos um crescimento de 48% no número de parcerias na ação missionária. Que alegria ver esse número crescendo! E você também pode participar desse grande mover de Deus no Brasil. Já em nossas redes sociais, aumentamos muito o alcance com milhares de novas curtidas e seguidores nesse ano. Houve muita interação durante o ano com nossas campanhas de marketing sazonais, com temas como Dia das Mães, dos Pais, Copa do Mundo e Natal. E com toda essa dedicação, nosso trabalho continuou sendo destaque pelo Brasil e pelo mundo. Fomos tema de diversas reportagens nos principais veículos de comunicação. E em dezembro fomos convidados a ser tema de reportagem da emissora britânica BBC World Service. Também fomos convocados para eventos beneficentes, como o Toque Certo em São Paulo e os Craques da Paz no Rio de Janeiro, que apoiaram nossos projetos com doações. Graças à sua parceria, fechamos mais um ano com uma perspectiva positiva pelo que está por vir. Contamos com a sua participação para continuarmos avançando na conquista de nossa pátria para Cristo e que esse ano de 2019 venham muitas outras conquistas para a glória de Deus. Então é isso, pessoal. Até ano que vem. Tchau! Amém, irmãos? Isso foi um resumo, um relatório do que Deus fez, que o Senhor fez, através das igrejas batistas brasileiras. Eu não sei o que passa no coração dos irmãos quando você vê algumas cenas. O meu coração se alegra em alguns momentos, em outros dá um aperto tão grande. Sabe por quê? Tem tanta gente
em todos os lugares para a gente poder alcançar com a mensagem transformadora do Evangelho. Mês passado, um mês atrás, nós estivemos no sertão com uma equipe e quando eu vejo aí algumas cenas de algumas pessoas, de alguns lugares, meu coração fica bem pequenininho porque tem tanta coisa para fazer, irmãos. Os 15 dias que nós passamos no sertão, tanta gente sedenta de ouvir o Evangelho, e a gente não pode achar que já está bom. Tem muita coisa, tem muito mais para fazer. Passou ali, outra cena aqui, meu coração ficou pequenininho. A ilha do Afuá, onde tem maior índice de surdos do Brasil. No mês de dezembro, nós estaremos indo com uma caravana para, se Deus nos abençoar, para a ilha do Afuá, para fazer o Natal com as crianças da ilha, as crianças surdas. Estamos orando a Deus por parceiros, para que a gente consiga as passagens, para que a gente consiga todo o material para levar. Como eu já disse para os irmãos, a junta somos nós, a junta ela não existe sem as parcerias com as igrejas. Então, quando eu vejo o relatório, eu me alegro, mas ao mesmo tempo eu penso, precisamos fazer mais. Por isso que o tema da nossa campanha deste ano, ele sugere trabalhar sempre mais, multiplicar. Será que nós podemos todos ler juntos o tema da campanha desse ano? Vamos lá, minha razão de viver, multiplicar? Vamos, irmãos, comigo? Vamos lá? Minha. Amém ou não? Olha para quem está do seu lado e diz, é sua razão de viver, multiplicar? Irmãos, eu sei que Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória. Nós fomos criados para a honra e glória de Deus. Mas nós honramos e nós glorificamos a Deus quando nós entendemos que foi nos dada uma missão, e essa missão é multiplicar, é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. E a nossa divisa se encontra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler todos juntos? Vivo. Amém. Que o Senhor Jesus possa nos incomodar durante essa campanha missionária, para que a gente entenda que eu estou vivo, mas não mais eu, só que não, como dizem a meninada, né? Estou vivo, só que não. Por quê? Porque é Cristo que vive em mim. Eu já fui crucificado. O meu eu antigo foi crucificado com Cristo, né? Então não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive na minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar nesse momento a missionária Monize, já apresentei. Monize vai nos dar uma palavra nesse primeiro momento, vai compartilhar, nos abençoar com tudo aquilo que Deus tem feito através do seu ministério, não é? Na Casa Rosa, ali no bairro de Santana, em São Paulo. Irmã, vem cá, você. Isso, não foi combinado, mas ao vivo não dá para editar. Ai, está sem voz, mas o microfone vai te ajudar. Eu queria que a senhora orasse pela missionária Monize, para que Deus a use nesse momento, né? O microfone vai ajudar a amplificar a sua voz, Roquinha, tá bom? Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o Senhor. Nós te damos graças, Senhor Deus, por ter a irmã Monize aqui com a gente, todos os missionários que o Senhor nos trouxe hoje. Começar por esse vídeo, Senhor Deus, que alegrou tanto o nosso coração. Mas como disse o irmão, também nos preocupa, Senhor Deus, tantas pessoas precisando do Teu Evangelho, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, aumentar esse número, tocar corações, Pai, para que possamos, Senhor Deus, entender que o Senhor nos quer, Senhor Deus, também em missões. Não só lá fora, mas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, Senhor Deus. Que nós possamos ser missionários, divulgar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor Deus. E vivermos esse Evangelho também, Pai. Ó Deus, eu peço pela irmã Monize, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando dela agora, Senhor Deus, direcionando cada palavra,
o que o Senhor tem preparado para que ela fale em nossos corações, Senhor Deus, que nós possamos ser atingidos, Senhor Deus, por essas palavras, Senhor Deus, que o Senhor a capacite, Pai, para a sua honra e para a sua glória, Pai. É que eu lhe oro agradecida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Então, como o pastor Enoque me apresentou, eu sou Monize, eu sou natural ali da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e estou trabalhando na Cristolândia Santana, unidade feminina, como gestora desde março desse ano, como voluntária desde maio do ano passado, e na missão desde julho de 2017. Então, estamos aí na caminhada com a Cristolândia, literalmente vestindo a camisa e servindo ao Senhor ali naquele campo. Mas eu gostaria de passar alguns dados, se bem que o pastor já falou algumas coisas, e o vídeo também. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Cristolândia, porque se eu fizer uma pergunta aqui, quantos conhecem a Cristolândia a ponto de saber explicar para alguém que está na situação de drogadição, que quer se internar, quem consegue explicar como a Cristolândia funciona? Muito bem, hoje é a sua oportunidade de aprender. Aqui em Bebedouro tem usuário de droga? Na região de Bebedouro tem usuário de droga? Sim, todo lugar. Infelizmente, todas as cidades, até as cidades de interior, até as cidades que é voltada para região rural, tem usuário de droga, tem pessoas com problema de álcool. Então, nós temos esse problema na nossa sociedade e nós temos esse ponto para acolher pessoas chamado Cristolândia. Então, a Cristolândia, ela fez, em média, 140 mil atendimentos em 2018, o que inclui o seguinte: a Cristolândia ela é dividida em 3 partes, 3 passos. Nós temos ali no centro de São Paulo a Missão Batista Cristolândia, que é onde nós fazemos o primeiro acolhimento às pessoas que estão na situação de rua, na situação de drogadição. Então, elas podem ir lá, tomar seu café da manhã, tomar seu banho, fazer refeição, ter o culto, ouvir a palavra de Deus e, expressando o desejo de sair dessa situação de drogadição, elas procuram a internação. E aí elas vão passar por uma triagem, trazendo seus documentos, os exames de saúde, e vão ser encaminhadas para uma das nossas unidades de internação. A internação ela funciona em 2 etapas. A primeira fase, que é de 6 a 8 meses, que é a fase de desintoxicação, onde a pessoa fica lá e ela é tratada sem o uso de medicamento. Nós não somos uma clínica, nós somos um centro de formação cristã. Assim são chamadas as internações da Cristolândia, Centro de Formação Cristã, porque nós acreditamos que Jesus não somente livra do vício, mas ele transforma o caráter da pessoa. É por isso que quando nós vestimos a camiseta Jesus Transforma, nós realmente acreditamos na mensagem que nós carregamos, que nós não precisamos de medicamento, nós não precisamos de nenhum tipo de terapia sobrenatural, a não ser o agir sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, é por isso que nós somos um centro de formação cristã, porque nós queremos não somente livrar as pessoas do vício, mas transformar o caráter delas na imagem de Jesus Cristo. Então, esses atendimentos incluem os atendimentos na missão, né, das pessoas que estão em situação de rua. Nós temos também o projeto Viver, que caminha de mãos dadas, né, com a Cristolândia. Por quê? Porque o Viver existe para que Cristolândias não precisam existir. Se nós investirmos nas nossas crianças e fizermos um programa bom de prevenção às drogas e caminharmos juntos com elas, nós não precisaremos abrir tantas Cristolândias mais, né? E hoje nós contamos com mais aí de 800 missionários no campo brasileiro, como o pastor Enoque falou, entre radicais, entre missionários em formação, missionários efetivos. Mas, irmãos, nós temos alguns números aqui
que se a gente analisar bem, eles precisam ser mudados, e eles precisam ser mudados através da oração de vocês. Nós temos hoje vaga para mais ou menos 1.000 alunos. Como as Cristolândias já foram mais unidades inauguradas, então hoje já não são somente 39, mas já ultrapassamos 40 unidades Cristolândia no Brasil. Nós temos vagas para um pouco mais de 1.000 alunos, mas isso ainda é muito pouco para o número que nós temos de pessoas em situação de drogadição hoje. Mas o número mais triste que eu acho é esse número de reinserção. 24% a taxa de reinserção dos alunos da Cristolândia. Isso significa que somente 24% de todo mundo que passa na Cristolândia consegue realmente se livrar do vício, se manter limpo, consegue um emprego, consegue voltar para sua família. Hoje eu tenho 9 alunas lá na casa, em Santana. E 24% significa que mais ou menos 2 delas serão reinseridas na sociedade. É muito esforço, é muito tempo investido, é muito trabalho, muito recurso investido para ter 24% de reinserção na sociedade. Então é por isso que nós precisamos que os batistas brasileiros, que os cristãos se envolvam em oração. Porque quando nós entendemos, irmãos, que missionário não é só aquele que está no campo, não é só aquele que está plantando igreja, não é só aquele que está na Cristolândia, não é só aquele que está no sertão, mas nós entendemos que o missionário é o intercessor, o missionário é aquele que sustenta financeiramente, a nossa perspectiva muda. Eu não posso, como missionária, simplesmente acordar e falar: hoje eu não estou com vontade de ser missionária, hoje eu esqueci que eu sou missionária. Isso não tem como acontecer. Quando você se compromete em oração, você se torna um missionário intercessor. E você, como missionário intercessor, você não pode simplesmente falar: esqueci de orar pelo missionário tal. Hoje acho que eu não vou orar porque ele não deve estar precisando. Isso não deve existir. Da mesma maneira que eu não posso esquecer que eu sou missionária. Você, como missionário sustentador, você que tem lá a sua adoção pelo PAN, você não pode simplesmente deixar de dar a sua contribuição porque você é um missionário sustentador. E se você falar assim: não, eu preciso comprar um par de tênis. E você fala: e o missionário? Não, são meus R$30 ali, não vai fazer falta. Irmãos, tenho grande parte dos meus mantenedores que ajudam com R$30. Imagina só se 10 deles falam: não, esse mês não vou deixar, não vou contribuir porque são só R$30. Já são R$300 que eu fico prejudicado em R$300 naquele mês. Então, vocês precisam mudar essa perspectiva de: eu sou só um contribuinte, eu sou só um intercessor. Não, você é um missionário intercessor, você é um missionário sustentador. E aí você vai tomar essa responsabilidade para si da mesma forma que eu tomo para mim todos os dias. Hoje essa é a minha equipe de trabalho ali no CFC Santana, Centro de Formação Cristã Santana. Eu atuo como gestora, como missionária gestora ali da casa. A Sonaira, que é missionária em formação, já atuante no Projeto Cristolândia há 4 anos, começou como radical e hoje está como missionária em formação. E a Kelly também, que é radical, uma bênção também, uma jovem de muito talento, muito valor. E Dona Fátima, que é voluntária. Dona Fátima deixou sua vida em Natal, ela é mãe de Sonaira, e ela deixou sua vida em Natal para trabalhar como voluntária na Cristolândia. Ela não recebe nada por isso e ela doa todo o seu tempo para a Cristolândia. Então, você deve interceder por essa equipe também. E eu queria compartilhar com vocês algumas histórias que aconteceram no CFC Santana. Algumas pessoas que passaram por lá e que hoje estão multiplicando o amor de Deus, estão multiplicando a graça em outros lugares. Eliene, ela saiu das ruas da Cracolândia, saiu da situação de drogadição, passou pelo tratamento na Cristolândia Santana, se casou com o Lodemir, que também era usuário, também foi resgatado pela Cristolândia,
E hoje eles são líderes ali no Espírito Santo, eles estão servindo ao Senhor juntos, casados, firmes na obra do Senhor. A Silvia também passou pela nossa unidade. Silvia está com problema de saúde agora, está internada. Peço aos irmãos que orem pela saúde da Silvia. Mas Silvia também foi resgatada da Cracolândia, passou pelo projeto, concluiu seu tratamento, embora os seus problemas de saúde aí atualmente, mas esse ano ela está para concluir seu curso de missiologia no Rio de Janeiro. E a Silvia entendeu que, uma vez transformada por Jesus, ela deve multiplicar essa transformação. Temos também o caso de Denise, que vocês viram no vídeo que o pastor passou. Denise apareceu dando a entrevista para a BBC. E Denise, ela é uma venezuelana, ela usuária de drogas, foi usuária de drogas por mais de 30 anos e viajou por muitos países nessa vida de drogadição e chegou até o Brasil, chegou até São Paulo para continuar no seu vício, para continuar nessa vida de viajar para cá, viajar para lá. Só que Deus tinha outros planos para a vida de Denise e, estando em São Paulo, Jesus a alcançou através da Cristolândia. E hoje, Denise é uma radical. Denise concluiu o seu tratamento, foi para o radical, fez o treinamento no Rio. E hoje ela está servindo no projeto Minha Pátria, em Guarulhos, com venezuelanos, trabalhando entre o próprio povo, multiplicando o amor de Deus entre a sua gente. Então, Denise é outra prova que Jesus realmente transforma e ela quer seguir em frente, não contente somente com o radical, mas ela quer se formar, fazer um curso de capelania, atuar em capelania prisional. Então, Denise realmente entendeu que Jesus pode transformar vidas. Ali na foto a gente também... Onde que é a luz mesmo aqui? Essa daqui é a Rosinei. A Rosinei também passou pelo projeto, passou pela Casa de Santana, em Indaiatuba, que é a segunda fase. E eu esqueci de falar da segunda fase, né? A segunda fase é onde as meninas têm um pouco mais, as meninas e os rapazes têm um pouco mais de liberdade para sair. Então, na primeira fase, elas ficam na desintoxicação de 6 a 8 meses, mas elas não podem sair sozinhas. Na segunda fase, elas já podem sair, estudar e trabalhar, e aí elas terminam os seus estudos. E Rosinei concluiu essas duas fases, ficou cerca aí de 2 anos no projeto, ao todo, e também seguiu para o radical. Hoje ela está lá em Santana me dando uma força, enquanto a Kelly foi temporariamente enviada para a missão, para cobrir uma necessidade lá. E ela está lá junto comigo esses dias e tem sido bênção ali também. Multiplicando sorrisos. Porque às vezes a gente pensa assim, a internação é um confinamento, é tudo muito, né, quadradinho. Mas não, a gente se diverte também, a gente faz artesanato como parte de terapia, a gente faz teatro para revelar os dons escondidos, tirar a timidez e curar traumas. Nós fazemos essas bonequinhas como uma forma de reconstrução de si mesma. Elas muitas vezes chegam na casa, essa pessoa que está segurando a bonequinha, ela não teve uma infância onde ela teve a oportunidade de brincar de boneca, de segurar, de usar a imaginação para isso. E nós vemos como elas, ao realizar essas atividades, como elas podem reviver ou viver aquilo que não viveram na infância. Né? Então, não é uma simples boneca, é um reconstruir de si mesma. E esses artesanatos são vendidos como forma de mostrar a elas que elas podem fazer algo produtivo, que elas podem ganhar dinheiro de uma forma digna. E nós temos nosso tempo de lazer também no parque, a gente vai, faz atividade física, dá risada, brinca. Nós temos voluntários que nos ajudam com cuidado também
da pele, essa voluntária que está fazendo a limpeza de pele ali, ela nos ajuda toda semana com acupuntura nas meninas, e a gente vê como isso tem sido positivo para elas. Então você, com o seu talento, com a sua formação, você pode ajudar no campo missionário, com o que quer que seja, sempre vai ter espaço para você. Então é só você pedir orientação ao Senhor e Ele vai te mostrar como fazer isso. E ali a realização, né, da gestora dando tortada nas alunas, porque a gente precisa também se divertir junto. Mas a gente tem momentos muito, muito bons em equipe também. Multiplicar o amor de Deus na família. Nós temos Mona Lisa e Paulo. Os dois entraram no projeto no mesmo tempo. Paulo entrou em Nazaré Paulista e Mona Lisa ali em Santana. Ela entrou grávida no projeto. Alguns meses depois ela foi transferida para Indaiatuba, onde ela teve a filhinha dela. E pela primeira vez, Mona Lisa está tendo a oportunidade de criar um filho. De estar ali junto, vendo a filha crescer, educando, mostrando amor. Então, a gente também está trabalhando na visão de família. Paulo, graças a Deus, está empregado. Ele foi já colocado no mercado de trabalho, estão ali se preparando para se casar. Então, Deus vai agindo na família também. Temos Paloma também, que está completando seu processo também na segunda fase e lutando pela reunião da sua família, né? Lutando para ter a guarda dos seus filhos novamente, mas Deus tem feito grandes coisas na vida de Paloma também. Temos o caso de Adriana e Guilherme. Geralmente são os pais que dão o exemplo aos filhos. E aí esse caso foi o contrário. Guilherme entrou no projeto Cristolândia, ele já está há 1 ano e 8 meses no projeto Cristolândia, e foi através do exemplo de Guilherme, de vê-lo transformado, de vê-lo sendo restaurado, que Adriana, sua mãe, decidiu entrar no projeto Cristolândia também e ter sua vida transformada por Jesus. Ela está há quase 6 meses no projeto e ela vem sendo transformada dia a dia. Ela quer seguir servindo ao Senhor Jesus, quer ser voluntária no projeto. Isso é uma coisa que Deus tem despertado nela. E é uma alegria muito grande poder ver a família sendo restaurada. E temos aí uma foto de visita familiar. Todo segundo sábado do mês nós temos essa reunião com a família. Ontem foi um dia de muita festa, eu não pude estar, porque estávamos a caminho daqui. Mas ontem 2 alunas receberam um certificado de conclusão da primeira fase. Terça-feira estou transferindo 2 para Indaiatuba. Foi comemoração do aniversário do filho de uma das alunas. Então, nós queremos cultivar e multiplicar esse amor em família, porque é uma coisa que se perdeu na vida delas, mas que pode ser restaurada pelo poder de Jesus. Multiplicar discípulos de Jesus também. No aniversário da Cristolândia, em agosto, começo de agosto, nós tivemos a alegria de batizar 2 das nossas alunas. Isildinha, ali na primeira foto, está na segunda fase, está já na metade, quase concluindo aí já seu tratamento, e ela foi batizada com muita alegria, com muito desejo de continuar servindo a Jesus. Rosiane, na segunda foto, que ainda está na primeira fase, resolvendo algumas pendências judiciais. Peço que orem por ela também para que isso possa ser resolvido. Mas também tomou esse passo de fé, iniciativa própria. Ninguém a incentivou a batizar-se, mas ela nos procurou dizendo que ela queria se batizar, que ela queria dar esse testemunho publicamente da fé dela em Jesus. Então, as 2 foram batizadas para a glória de Deus. E esse discipulado segue dia após dia nas nossas unidades Cristolândia. Eu tenho o prazer de sentar com elas, falar sobre a Bíblia, explicar sobre Jesus, ajudá-las a entender como Jesus quer que elas vivam daqui para frente. E isso é uma alegria muito grande que eu tenho. Isso faz parte do meu ministério, faz parte de quem eu sou, porque foi para isso que eu fui criada. Foi para isso que você foi criado, para multiplicar discípulos de Jesus também. Então, nós temos que estar preparados para isso também.
E aqui nós temos parte da equipe Cristolândia, e eu gostaria muito que vocês orassem por nós. Paulo, ele fala aos Tessalonicenses, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Irmãos, quando nós trabalhamos na Cristolândia, nós enfrentamos várias provações. Não só na Cristolândia, mas também em plantação de igreja, também no Radical Sertanejo, no Radical Surdos, em todo lugar. E essa é a nossa palavra para vocês. Orem por nós. Porque nós, muitas vezes, nos cansamos, nós, muitas vezes, nos desanimamos por ver tanto trabalho investido, tanto tempo, tanto esforço investido, e de repente a pessoa, ao invés de dar um passo para frente, ela dá um passo para trás. A pessoa recua ao invés de avançar. E são as suas orações que nos mantêm firmes ali no campo, que nos mantêm perseverantes na obra do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, eu já fui animada por pessoas que me mandavam mensagem, falavam, eu estou orando por você, eu oro por você todos os dias. E como isso trouxe alegria, trouxe alívio para o meu coração, trouxe um ânimo para continuar seguindo firme, sabendo que Deus me chamou para aquilo. A gente sabe que a gente foi chamado para aquilo, mas às vezes a gente deixa o cansaço nos abater. E são as suas orações que estão ali, para nos fortalecer, para nos colocar diante do Senhor e nos fortalecer. Então essa é a minha palavra para vocês em relação a nós missionários. Orem por nós, porque nós precisamos. Irmãos, eu queria trazer uma breve palavra de meditação para você, para o seu papel como cristão, o seu papel como missionário. Eu queria que você abrisse aí rapidinho a sua Bíblia em Atos 8. Sei que a gente está em cima do horário, mas eu queria falar rapidamente sobre Atos 8 com vocês. Atos 8, no versículo 5, fala assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Irmãos, quando o Filipe estava em Samaria, ele estava ali no auge do seu ministério, né, todo popularzão, obtendo resultados, né? Ele fazia o apelo, as pessoas erguiam a mão, vinham até a frente, né? Falavam glória a Deus, aleluia, recebiam Jesus no seu coração, e ele estava ali, né? Popularzão. As pessoas viam os sinais e maravilhas que ele fazia e vinham e acolhiam ao chamado, respondiam e ele estava ali. Mas, de repente, lá no versículo 26, fala assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então o cara, de repente, ele está num lugar, né? Cheio de gente se convertendo, entendendo seu chamado, entendendo seu lugar, e de repente fala assim, não, vai para um lugar que está deserto. E é o que acontece com o missionário de campo. Ele está lá na sua igreja, né? Está lá envolvido nos ministérios da igreja, que tem um bom número de membros, e de repente ele vai lá plantar uma igreja lá no interior, onde vai começar ali com 2 pessoinhas, né? E depois, ou às vezes só a família do missionário mesmo, e aí vai lá onde não vai ver tanto resultado quanto via lá onde estava, ou vai sair da sua igreja, vai sair do seu trabalho e vai lá trabalhar na Cristolândia, né? Como eu fiz, trabalhando com um grupo assim que muitas vezes você vai passar meses sem ver uma conversão, e foi assim que aconteceu com o Filipe. Só que quando Filipe, ele realmente se levantou e foi, como diz o versículo 27, ele não ficou pensando, mas e as pessoas que se converteram em Samaria? Mas e o ministério que eu tinha lá? E os meus amigos? E o meu trabalho? E meus relacionamentos? Ele não ficou pensando nisso. Ele levantou e foi.
o ato de atender ao chamado, meus irmãos, tem que ser imediato, porque se a gente fica pensando em coisas, mas meu emprego, no meu caso, né, os meus alunos, os meus colegas de trabalho, a gente não vai. A gente fica estagnado e fica em desobediência ao Senhor. E aí, quando ele chega nesse lugar deserto, que ele não sabe nem o que está esperando ele, Deus não falou assim, não, vai lá que você vai encontrar uma pessoa assim. Não, ele foi sem saber. E quando ele chegou lá, que ele viu a carruagem, e Deus falou para ele ir, e ele, no versículo 30, fala, e correndo, Felipe, correndo. Irmãos, a necessidade de missões é muito urgente. É muito urgente para a gente ficar sentado no banco de igreja, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, só de domingo. E durante a nossa semana a gente simplesmente deleta da nossa mente, a gente esquece que nós somos cristãos. A necessidade é muito grande, os campos estão clamando por obreiros. Então a necessidade é realmente essa, de ir correndo em direção às necessidades. Eu costumo falar, meus irmãos, que eu não tenho um chamado específico. Eu tenho um chamado para trabalhar com pessoas em situação de drogadição, pessoas em situação de alcoolismo. Não tenho esse chamado específico, eu tenho um chamado para servir. Se amanhã Deus me tirar da Cristolândia e me mandar lá para o sertão, eu vou lá para o sertão. Se Ele me tirar da Cristolândia para ir lá para o sul, trabalhar com aquele povo frio, gelado que é, vou lá também. Então, o meu chamado é para servir. E quando Deus mostra a necessidade, a minha vontade é essa, de sair correndo e ir. Eu já passei por vários campos missionários e quando eu olho para trás e vejo que ainda há tanta necessidade naquele lugar por onde eu passei, a minha vontade é ir correndo. Mas cada coisa a seu tempo. E para que eu não precise ficar me descabelando, para que o pastor Enoque não precise ficar em todo lugar ao mesmo tempo, para que a Sônia não precise ficar em todo lugar ao mesmo tempo, nós precisamos de você, meus irmãos. Nós precisamos que você saia da sua zona de conforto, como Felipe saiu, e corra em direção às necessidades. E esse ato de correr, muitas vezes, não vai ser deixar tudo, deixar sua família, seu trabalho, e ir. Mas pode ser que sim, então esteja preparado. Mas é o ato de você correr, pegar sua carteira, pegar seu cartão de crédito para preencher a ficha do PAN e ser um missionário sustentador. É você sair correndo para você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e interceder por nós que estamos nos campos. Então a necessidade é grande, meus irmãos, e fica aqui a minha palavra para vocês, para que vocês, vendo essa necessidade, que vocês não fiquem indiferentes àquilo que está acontecendo no mundo, mas que como missionário sustentador, como missionário intercessor e como missionário atuante no campo, que você vá, que você não pense duas vezes ao responder ao convite de Jesus para você servir a Ele. Isso é um privilégio poder servir ao Senhor em tempo integral como eu faço hoje. É um privilégio, então que você possa experimentar esse privilégio também, amém? Eu queria orar pela igreja, e eu queria que, se você entende que Deus está te chamando, que você coloque seu coração diante dele, e eu vou orar por você nesse momento também. E eu vou orar para que essa igreja continue sendo relevante aqui na cidade de Bebedouro, na região, no Brasil e no mundo. Amém? Curve sua cabeça então, coloque sua vida diante do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa igreja, ó Pai. Eu te agradeço porque é um lugar onde tua palavra é proclamada. Mas eu sei que aqui também tem pessoas, Deus, que podem fazer mais pela obra do Senhor. Eu sei que o Senhor está despertando pessoas aqui para fazerem mais do que elas já fazem, ó Pai, para saírem da sua zona de conforto e atenderem ao seu chamado. Então eu te peço, Deus, que o Senhor dê a essas pessoas coragem, que o Senhor dê a essas pessoas estratégia, ó Deus, que o Senhor dê a essas pessoas visão, recursos, condições, ó Pai, de atender ao seu chamado, que o Senhor dê clareza, que o Senhor direcione, ó Deus, para onde o Senhor as está chamando e de que maneira elas podem servir ao Senhor. Deus, que o Senhor fortaleça, ó Deus, os líderes dessa igreja, para que essa igreja continue sendo um lugar que anuncia a tua palavra de maneira honesta, de maneira verdadeira, de maneira intensa, ó Deus, para que essa cidade seja impactada, ó Deus, que se essa igreja, ó Deus, fechar as portas, que essa cidade possa sentir a diferença, ó Deus, o impacto que essa igreja
causou, mas que essa igreja, ao invés de fechar as portas, que ela abra mais portas, ó Deus, que ela multiplique, que ela cresça, ó Deus, que ela atinja outras cidades da região, que ela atinja, ó Pai, até os confins da terra, ó Deus. Que o Senhor dê condições para que essa igreja continue sendo bênção no teu reino, ó Pai. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre ela, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os pastores dessa igreja, que eles mantenham o coração firmado no Senhor. Anima, ó Pai, apesar das lutas, dos desafios, anima os pastores dessa igreja que continuem firmes no Senhor, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.